Olá, fera! Estamos aqui mais uma vez para falar agora sobre as leis de Newton, que são as leis que regem o estudo da dinâmica. Fera, você lembra o que é a dinâmica? Dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos levando em consideração as suas causas. E o que é que pode causar o movimento de um corpo, fera? A aplicação de alguma força, de pelo menos uma força? Vejamos aí. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Fera, a lei da inércia diz o seguinte: na ausência de forças, todo corpo que estiver em repouso irá permanecer em repouso, assim como todo corpo que já estiver em movimento irá permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Ou seja, fera, para alterar a velocidade do corpo, precisa de força. Para mudar a trajetória, precisa de força. Sem força, nada disso ocorre. Veja lá, inércia é uma característica de tendência de manutenção da velocidade. Para modificar a velocidade, precisa que seja aplicada pelo menos uma força sobre o corpo. E a massa do corpo é a medida da sua inércia. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia. Pense um pouquinho comigo. Imagine um carro de passeio, um automóvel particular e uma carreta, carregada aí com 3 toneladas de açúcar. Ambas paradas, ambos em repouso. Para você tentar empurrar e deslocar a partir do repouso os dois móveis, você vai ter dificuldade, maior dificuldade em qual, fera? Diz para mim aí. Claro que é na carreta. Maior massa, maior inércia. Está em repouso, maior a tendência de permanecer em repouso. Mas olha o outro lado da história. O carro de passeio e a carreta, ambos se deslocando com a mesma velocidade, por exemplo, 80 km por hora. Para fazer parar esses móveis, para frear, você vai ter mais dificuldade em qual deles, fera? Obviamente que é na carreta. Quanto maior a massa, maior a inércia, maior é a tendência de manter a velocidade. Gente, primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. PFD, princípio fundamental da dinâmica. Vai nos dizer o seguinte, que a resultante das forças que agem sobre o corpo é dada pelo produto da massa desse corpo pela aceleração por ele adquirida. Força resultante, vem cá comigo, fera. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E eu sei que você domina isso. Massa é grandeza física do tipo escalar, ou seja, massa só tem um valor numérico e sua unidade de medida. Essa característica é chamada de módulo ou intensidade. Porém, força e aceleração são grandezas vetoriais. Ambas requerem módulo, direção e sentido para ficarem perfeitamente caracterizadas. Então, fera, quem é que determina a direção e o sentido da força resultante? É o vetor aceleração. Lembre disso na próxima aula, quando a gente for falar sobre os elevadores. A aceleração determina a direção e o sentido da força resultante. Bom, fera, é importante lembrar o seguinte, essa força resultante, lembre comigo de vetores. Quando você tem um sistema de forças, mais de uma força atuando no corpo, se essas duas forças forem paralelas e de mesmo sentido, como é que você vai calcular a força resultante? Soma os módulos das forças. Se essas forças forem paralelas e de sentidos contrários, o que é que você vai fazer? Subtrai, é isso aí, eu ouvi você falando, hein? E se as forças forem perpendiculares entre si, se o ângulo entre elas for 90 graus, sai por Pitágoras, raiz quadrada do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Quarto e último caso, se o ângulo entre essas duas forças for agudo ou obtuso, lei dos cossenos, é isso aí, raiz quadrada de quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, pelo cosseno do ângulo. Muito bem, fera. No SI, as unidades de medidas são massa, quilograma, aceleração, metro por segundo ao quadrado. E força, gente, Newton é a unidade SI.
Para a gente finalizar, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, a mais famosa das leis de Newton. O que diz a lei da ação e reação? Gente, pensem comigo, ação e reação são um par de forças. As forças ocorrem aos pares. Para cada ação corresponde uma reação, de mesma intensidade, de mesma direção, de sentidos opostos e um importante, fera, uma jamais anula o efeito da outra. Por quê? Isso aí, eu ouvi você falando, hein? Ação e reação atuam em corpos diferentes. Se a ação está no corpo A, a reação está no corpo B. Então, uma não pode anular o efeito da outra. Ok, fera? É isso aí. Até a próxima videoaula. Um beijo no coração de vocês.